atenção, porque a mensagem dessa noite tem a ver com santidade. Lucas, capítulo 5. Deus tem algo para você nessa noite, irmão. Abre o coração. A palavra de Deus é uma tela que esmiuça a terra. Sempre quando a palavra de Deus ela vem para dizer alguma coisa. Lucas capítulo 5. Nesse mesmo espírito, nós vamos ler o verso 12 e o 13. Ele, numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Amém? Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Pai, fala conosco, Senhor. A tua palavra é verdade. Vamos ouvir a tua palavra essa noite, não seja por muito falar, mas por uma ação do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, aqui, esse texto que nós lemos, está a história de um homem que precisava de um milagre. Um homem que precisava de uma resposta de Deus, de que precisava de que algo de Deus acontecesse em sua vida. Pode ser que tenha alguém aqui nessa noite que esteja aqui e que talvez até esteja acreditando que a sua situação não tem mais jeito. Eu quero te dizer que tem, viu? Tem jeito, sim. E esse homem aqui era um homem que vivia fora da sociedade. Um homem que vivia sem o convívio da sua família, sem o convívio dos filhos, sem o convívio da mulher, porque a lepra no mundo bíblico, na época de Jesus, era uma doença considerada como que alguém que estivesse sob o estigma de uma maldição. As pessoas viviam em montes, em sepulcros. Eu não sei quantos se lembram da história do patriarca Jó, quando teve lepra, como que os seus amigos o acusaram de estar sendo amaldiçoado por Deus. Lepra, uma doença terrível, a pessoa ficava à margem da sociedade, a pessoa era considerada como que maldita. E esse homem, ele estava vivendo nessa condição. A lepra, irmão, era uma doença terrível, terrível. Eu estava conversando isso hoje à tarde com a irmã Cláudia, sobre como é que é terrível essa doença chamada lepra. A pessoa ela não sabe que está doente, mas ela está, né? A pessoa ela contrai essa doença e ela, como eu posso dizer, ela tem uma vida normal, uma vida, ela se alimenta, ela come, ela bebe, ela anda, ela trabalha, e ela não sabe que está doente, mas ela está doente. Eu conheço uma pessoa que ela descobriu que estava doente quando ela queimou o seu braço fazendo comida no fogão. E ela queimou, cozinhou a carne, ela não sentiu nada. Aí ela percebeu que ela estava com problema. Então, uma doença terrível. Você imagina nos dias de Jesus, que não tinha todos os recursos da medicina como tem hoje. Por exemplo, hoje, em qualquer nível,
a hanseníase, a lepra, ela tem cura, né? De Jesus não. A pessoa ficava leprosa, só Deus para curar mesmo. A pessoa ficava com a pele, ela ia clareando, ficava mais branco do que o Michael Jackson, né? Mais feio ainda do que ele. E a pessoa ficava com uma aparência monstruosa. Imagina isso, irmão. E é uma doença, é uma coisa que não desejo para ninguém. E é interessante que esse homem aqui, ele estava completamente leproso, é o que diz a Bíblia. Ele estava tomado por lepra. E ele vendo Jesus, ele tomou uma atitude, irmão, que se nós fizermos as mesmas coisas que esse homem fez, Deus, ele não é indiferente ao nosso pedido. Esse homem, ele jogou o seu rosto no chão, o seu joelho no chão, se prostrou-se em terra. Depois nós vamos fazer isso aqui. Eu vou te dar a oportunidade para você se ajoelhar diante de Deus, para você clamar a Deus, para você fazer a mesma coisa que esse homem fez. Eu vou fazer também. Vou começar por mim. Esse homem fez isso, ele dobrou os joelhos, ele clamou a Deus, e ele disse: Senhor Jesus, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me curar. Jesus disse: eu quero. É claro que eu quero. Ser limpo. E a Bíblia diz que esse homem foi limpo da sua doença, da sua lepra. Nessa noite, eu gostaria de falar, gostaria que você soubesse que todos nós precisamos de uma limpeza de Deus. Todos nós. Diga para essa pessoa que está do seu lado aí, nós precisamos de uma limpeza de Deus, inclusive você. Não é possível, irmão, uma pessoa ela conhecer a Jesus e ela permanecer numa vida de pecado. Não é possível. Não é possível uma pessoa que tenha um encontro genuíno com Jesus, um encontro verdadeiro com Deus, que ela não seja limpa, ela continuar a viver uma vida suja, uma vida de pecado. Eu não acredito. Não é possível uma pessoa continuar suja depois de ela ter esse tipo de encontro. O que é preciso? É preciso que a gente tenha uma atitude, porque quem nos purifica é o sangue de Cristo. A Bíblia diz: vinde a mim, não é? É do jeito que estamos, mas não é dito para que a gente permaneça como nós estamos. E o processo de santidade tem a ver conosco também, não? Nos envolve também, tem a ver com as nossas atitudes, com as nossas decisões. Deus não escolhe por nós, Deus não as toma por nós. Eu não acredito que uma pessoa que tem um encontro genuíno com Deus, ela opta por viver uma vida longe de Deus, desgraçadamente afundada no pecado, na lama, na sujeira do pecado. Não, eu não acredito. Eu penso que nós, irmãos, nós não podemos fazer da igreja um Rotary, um clube, uma associação religiosa. Alguns, por darem dízimo maior, acham que faz parte de uma associação majoritária, que pode fazer daquilo que quiser, que quem manda aqui é Ele, quem manda aqui é Deus. Nós não podemos fazer da casa de Deus um lugar de irreverência. Nós não podemos fazer da casa de Deus um lugar qualquer. Nós não podemos levar a nossa vida fingindo que nós somos santos, quando na verdade vivemos uma vida dupla. Vivemos uma vida aqui e temos uma outra vida lá fora. Tem crente esquizofrênico, ele tem duas personalidades. Ele é um crente aqui, ele é um crente no trabalho, ele é um crente em casa. Ele tem várias facetas, ele tem várias cabeças, ele é um alienígena, né? Ele tem um discurso e às vezes ele tem uma prática completamente contrária ao seu discurso. E quando eu leio uma palavra como essa aqui, eu percebo que há uma necessidade de eu tomar uma atitude, uma nova decisão frente a um negócio desse. Porque não dá para levar a vida cristã desse jeito, brincando de sermos cristãos, brincando de cultuar, de estar aqui, de receber, de pular, de cair, de dançar, de ser cheio, e eu não levar essa unção comigo quando eu sair pelos portões dessa igreja. Não dá. Irmãos, eu vejo que
Eu digo isso porque eu vejo. Agora, por exemplo, é comum. Eu estou me referindo a pessoas ímpias, não. Estou falando de pessoas crentes. Não estou contando casos específicos que eu vejo acontecer aqui, dentro da igreja, para você pensar no nível de lepra em que o povo da igreja evangélica está. É comum hoje, dentro da igreja, rapaz, pegar e ficar passando mensagem no celular, combinando com a namorada, para qual motel que eles vão depois que terminar o culto. É comum, irmão, as pessoas virem na igreja em busca de alguém para que ele possa arrumar um namorado, uma namorada. A motivação é essa. Se a pessoa pode responder, amém, graças a Deus, mas na nossa motivação, primeiro, nós temos que ser ensinados e ensinar as pessoas a amarem Jesus. A nossa motivação não pode estar nas bênçãos. Eu penso que quando nós ouvimos uma palavra, como a gente tem que pensar, irmão, o sexo está arrebentando muitas pessoas. O sexo está destruindo ministérios, destruindo famílias, destruindo lares. E é impressionante como que a sensualidade ela está estampada cada dia que se passa. Nós estamos entrando agora na época de verão, não é? E vai até uma orientação pastoral aqui, em especial às irmãs, que as roupas permaneçam convertidas. Amém? Nós estamos entrando numa época agora, e eu percebo que a sensualidade ela está estampada de uma forma muito grotesca. É difícil ver uma pessoa numa época dessa vestida decentemente. É verdade, não é? Eu estou falando aqui. É difícil ver. E são aquelas roupinhas de alcinha, aquele vestidinho, um paninho quase transparente, a mulher sem sutiã, o bico do seio fica aparecendo. Eu estou rasgando dela aqui, para que você não passe vergonha. Um dia eu tenho que conversar com você sobre isso. Estou falando em especial a você que liga na casa de Deus. Nós não podemos seguir de pé de tropeço para ninguém. A Bíblia diz que os mais fortes não escandalizam aqueles que são mais fracos na terra. A Bíblia diz, irmão, que aquele que leva o mais fraco a pecar, ele também é parte que comete o sangue dele cai sobre eles. E eu preciso, irmão, orientar você, porque eu te amo em Cristo. E eu digo isso porque isso é uma coisa cada vez mais comum. A minha mãe estava contando para mim esses dias aí, que ela saiu para tomar um ar lá de fora, do portão de casa, de noite, 7 horas, 7h30. Ela viu casada, os vizinhos ali, namorando, ficou com vergonha, não sabia se era uma ou se era dois. A língua do rapaz parecia uma cobra, parecia uma sonda, ia lá dentro da garganta da moça. Ela entrou correndo com vergonha, não se a respeito mais para as pessoas mais velhas, para as pessoas que estão mais próximas. O negócio está sério. Nós, os pregadores, os pastores, eu digo isso por mim. Quando eu converso com alguns pastores também, eu vejo que há uma angústia coletiva no corpo pastoral. Pessoas dizem assim: olha, eu tenho pregado, mas eu não tenho conseguido atingir o rebanho com a minha mensagem, com a palavra de Deus. Eu não tenho conseguido levar o rebanho de Deus para um aprisco que eu sei que de fato é debaixo de uma orientação, de uma condução de Deus. Eu não tenho conseguido fazer com que o meu povo chegue lá. Parece que as pessoas são indiferentes à mensagem, e pode trazer qualquer pregador. A pessoa pode até saudar aqui, mas quando sai, parece que saiu um outro ouvido. Aquilo que ela ouviu é uma angústia no meio dos papéis. Eu estou falando aqui, é uma coisa muito séria. Eu vejo que é assustador o momento que nós estamos vivendo. Talvez como nunca antes houve na história. É assustador o desrespeito, é assustador a lepra que está imperando nesse mundo. E pior, esse negócio, esses valores, essas coisas entrando na igreja. E é preciso que a gente ponha um ponto final nisso.
É preciso que a gente, enquanto cristão, enquanto servos e servos de Deus, tenhamos uma tomada de consciência e vergonha na cara. Pro lado de fora do portão da igreja também, você representa um rei. Você não tem o direito de manchar o nome de Jesus. Eu não tenho direito. Não é o nome da igreja metodista que você carrega nas costas, não, irmão. É um nome muito mais precioso, acerca do qual você não tem o direito de manchar. Nós não temos, eu não tenho. Como um rapaz, o cara que chega aos 30, 45 anos de idade, e ele diz para mim que ele não conseguiu se casar. Pastor, eu estou orando, porque eu não consegui desenvolver um real sentimento para uma pessoa, para que eu possa contrair uma núpcia. Aí ele namorou 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50, fez uma corrente de moça na vida dele, e ele tem cara de pau de dizer que ele não achou uma moça para casar. Sabe por quê? Porque ele tem, enquanto solteiro, aquilo que ele deveria ter enquanto casado. E o culpado disso muito também são as mulheres. Muitas moças são fáceis. É igual maçaneta de porta de rodoviária. Passa na mão de todo mundo, até de desconhecido. Irmão, o que eu estou falando aqui é fato. Se entregam facilmente. E os rapazes, às vezes, ao contrário de buscar uma comunhão com Deus, ao contrário de buscar um enchimento do Espírito Santo, um compromisso maior com Deus, vão perdendo ministérios grandiosos que Deus fala. Quantas pessoas usadas poderosamente na casa de Deus e caíram por causa disso. A Bíblia diz: olha, não vos embriagueis com vinho. Tem que dizer que isso é vinho de bebida, né? É o vinho onde há contenda, inimizade, porfia, discórdia, ciúme. Está escrito lá em Efésios, capítulo 4. Não se embriagueis com esse vinho do inferno, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque isso gera santidade. Isso não deixa que a gente fique leproso. Quem está entendendo, diga amém. Participe, não tenha compromisso com Deus. Pessoas que têm tempo para vir na casa de Deus e não vêm. Participar das orações, por exemplo, na segunda-feira, irmão, a oração ela sensibiliza a alma. A oração ela gera sede de Deus. Deus não tem dificuldade para falar com você, para acessar o teu coração. Quantos jovens aí, irmão, engravidando moças aí, e os pais, a gente não sabe o que fazer. E aí quando traz para a gente, já não tem jeito, já estourou. Aí o pai quer casar, a mulher tem 15 anos, aí quer consertar um erro com o outro, aí não, aí a gente tem que ficar administrando essas coisas. É muito difícil quando não há prevenção administrar certas situações. E hoje é noite de cura. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, imoralidade em todos os níveis. E o que choca é que não há tristeza pelo pecado da parte de muitas pessoas, porque pode ser que um ou outro eventualmente possa cair em pecado, mas você percebe que havia uma angústia, uma tristeza, uma tristeza por essa pessoa ter pecado. Havia uma angústia na alma por um ato imoral. Agora não, parece que as pessoas vivem como está escrito lá na Epístola de Judas, vivem em função da teologia da graça, só que transforma a graça em libertinagem. O argumento é o seguinte: quanto mais, se a graça é graça de Deus em meio aos muitos pecados, onde o pecado superou a graça, então quanto mais eu pecar, mais espaço vai ter para a graça de Deus se manifestar. Esse é o argumento que tinha em Judas. Ele falou: olha, transformar a graça de Deus em libertinagem. É como se você colocasse Deus refém na sua própria graça. É impressionante, irmão, como a faculdade ela tem deturpado pessoas, valores. O jovem uma bênção, irmão, uma bênção na casa de Deus. Aí ele entra para a faculdade, e aí eu não sei o que acontece. Ele começa a ser corrompido, começa a virar um produto de um meio que Jesus disse que jaz maligno. Hoje a gente nem sabe se ora mais quando uma pessoa chega e fala: pastor, eu quero fazer um vestibular, ora por mim. Eu fico até em crise, eu nem sei se eu oro, porque eu não sei se vai ser abençoado ou se ele vai ser corrompido.
se ele vai ser próspero, ou se ele vai caminhar fora da presença de Deus. Por causa disso aqui que eu estou falando aqui nos irmãos hoje, amado, isso é muito sério. E Deus quer parar isso na nossa vida, no nome de Jesus. Começando pelo altar, começando pelo público, começando pelos coordenadores e líderes de ministério, começando por aqueles que estão em evidência, começando por aqueles que fazem, que trabalham, que estão de pé, porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para quem não cai. Começando pelos seminários, começando pelos serviços da igreja voluntária, mulheres que sabem realmente a hora de buscar um avivamento dentro de casa, de dobrar os joelhos e saber o momento de jejuar, de orar, de lutar para serem servas de Deus santas e não cederem a certas propostas indecentes, às vezes até do próprio cônjuge, permanecerem fiéis a Deus, ungidos. Pessoas que podem dizer assim: eu quero saber do Espírito de Deus, eu quero saber de Deus, eu não ando mão da unção de Deus na minha vida, aconteça o que acontecer, vivo só ou esteja acompanhado, mas eu quero é Deus em primeiro lugar na minha vida e o seu reino, porque eu sei que as demais coisas me serão acrescentadas, que não abre mão. O mundo, irmão, estamos acostumando a viver um momento muito materialista, uma das desgraças que tentaram na igreja, essa tal de teologia que só pode ter sido forjada lá no inferno, chamada teologia da prosperidade, que ensina o crente a ser materialista, só vive na igreja por causa de grana. Não existe mais ministério voluntário, parece que está acabando. Antigamente não era assim. Antigamente as pessoas tinham prazer de trabalhar na obra de Deus. Olha, pastor, conte comigo, eu quero, eu vou. Olha, eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito. Eu quero retribuir de alguma forma. Eu amo o Senhor, eu amo a obra, eu amo o rebanho, eu quero trabalhar. Agora não. As pessoas pensam em si, como diz lá, Jesus disse que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, olhariam apenas para o seu umbigo, porque o amor esfriaria, e isso tem entrado dentro da igreja. Só que as portas do inferno não podem e não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Eu estou disposto a isso aqui ficar vazio, mas não vou mentir uma vírgula daquilo que a palavra de Deus me ensina que é verdade. Aleluia! Jamais! Santidade na igreja. Eu digo isso, irmão, sobre o ministério voluntário, porque eu fiquei triste. Quero isso até como um desabafo. Fiquei triste quando eu fiz um convite aqui com relação aí ao Ministério do Santuário. Cadê a irmã Aparecida? Alguém me procurou, irmão? Também ninguém me procurou. Pessoas que quando de repente se fosse para alguma campanha, se fosse para alguma coisa que fosse gerar um lucro, talvez essas pessoas estariam ali. Mas como é para ajudar na limpeza de um templo, não põe em evidência. O Ministério de Louvor está em evidência, está na frente de todos que vêm, é menos, mas às vezes nós fazemos para aparecer. Não estou criticando ninguém aqui não, tá, irmão? Eu estou dizendo a questão das nossas motivações que a gente precisa rever. Porque concebido uma igreja que está pujante do jeito que está, a igreja de Patins, uma igreja viva, que Deus tem gerado um carinho tão tremendo, uma unção especial aqui, não surgiu um irmão que possa dividir o seu tempo com carinho para poder nos ajudar na casa de Deus. Eu penso que Deus quer nos limpar, que Deus quer gerar em nós um coração novo. Deus nesse momento está querendo limpar-nos dele. Gêmeos, irmãos, os mais velhos aqui, que tem filhos aí de mais idade, pode dizer isso com muita propriedade, mais que eu não tenho filho. É porque a clínica pastoral funciona para mim como um laboratório. Então eu ouço, aprendo, vejo, faço uma análise, constato e vou aplicando isso. Gêmeos que você pode dizer assim: olha, esse camarada aí pode sair com a minha filha, porque a minha presença não vai ser um freio para que ele não erre com ela. Mas não, não é aquela história, esse aí ele não vai errar porque ele ama Jesus. Mas não é isso. Parece que tem que ter uma vigilância constante, 24 horas, porque se fechar o olho, o bicho pega e a cobra come, literalmente, como diz o ditado. O governo aí fora,
O que fará então? O Lula acaba de comprar, como já tem feito em alguns, nos seus últimos anos de governo, que já era programado desde o início, 41 milhões de votos com o Bolsa Família. E muitas pessoas achando porque ele é bonzinho. Ele fez um bom governo. Não acho que ele fez um ruim governo, não. Não falo nem de política aqui, mas de sujeira, de corrupção, de politicagem. O cara, eu ouvi, depois de dizer isso, que eu ouvi uma declaração de um dos seus ministros-chefes, isso vazou na net. E disse assim: olha, nós criamos, junto com o presidente Lula, o programa Bolsa Família. Presidente Lula, essa foi a maior sacada que o senhor teve, porque o senhor agora tem 41 milhões de votos certos. Não deixe de ser uma escravidão que só mudou o governo. E as pessoas acham que o governo é bonzinho, né? É que o cara é gente boa. O que dizer, irmão? Se a gente está falando de coisas que acontecem dentro dos segmentos da sociedade religiosa, imagine fora. É generalizado mesmo isso que eu estou falando aqui com os irmãos. Se leproso aqui no texto, ele diz o seguinte: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus disse: eu quero que você seja limpo. Ser limpo. Eu quero que as pessoas sejam limpas. Eu quero que as pessoas sejam transformadas. Eu quero que as pessoas sejam ungidas. Que as pessoas elas cheiem o bom perfume meu, o perfume de Cristo. Eu quero que as pessoas brilhem o brilho de Deus. Eu quero que as pessoas sejam canais de Deus na vida uns dos outros. Eu quero que você seja curado sim, porque eu quero que você seja uma bênção na minha presença. Eu quero que você seja santo. É assim, é isso que Deus quer de nós. E nos últimos tempos as pessoas estão invertendo os valores. Infelizmente, quando chegam perto de mim, às vezes, não, e ele pergunta o seguinte: pastor, quanto o senhor cobra para pegar? Eu falo: irmão, por que você está me perguntando isso? Ah, é porque nós vamos trazer fulano de tal aqui e ele diz que o preço dele é tanto. Irmão, hipocrisia é um negócio que hoje, olha, lá em São Bernardo do Campo, nós levamos um rapaz lá para eu mostrar o nome que você conhece, eu quase tenho certeza disso, para fazer um louvor lá na igreja, um dia de festa, aniversário da igreja. E aí, um dia antes, o cara estava exigindo alguns R$1.000 na sua conta. Eu não fiquei sabendo da exigência, eu não tinha deixado ele ir também. Não é? Eu que tinha cantado essa voz. Não é? Eu estou dizendo isso, irmão, porque esse camarada ele exigiu. E depois, quando ele estava pregando, aí no dia do culto a pessoa me falou: já era, a gente tinha pagado, eu falei: agora ele deixa, vamos ver o que ele vai arrumar. Quando ele pega o microfone, ele começa a ministrar, aí ele diz que Deus o tornou livre do apego ao dinheiro, que ele era uma pessoa. Não, eu fiquei olhando, sinceramente eu não tive reação, com a cara de pau dele. Eu falei: meu Deus, não pode. Há minutos até estava exigindo dinheiro, agora ele pega o microfone e diz que Deus o tornou livre. E pouco lepre no meio da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Isso me deu uma angústia das pessoas. Eu vejo na casa de Deus, graças a Deus, isso aqui a gente conseguiu chegar a um consenso. Mas quando as pessoas em reverência na casa de Deus, toda hora levanta para beber sem necessidade, eu não sei que sede é essa, o cara cabelo que eu tenho 5 litros d'água, eu não sei que tem a expressão, que mijação é essa, 15 vezes eu olhei, irmão, em nome de Cristo. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque o local onde você está é uma atração demais. A Bíblia diz: maldito é aquele que brinca de cultuar. Malaquias capítulo 1: maldito aquele que, podendo trazer o seu melhor, ao contrário, traz o pior, o defeituoso. Então você não entrega o melhor, você corre de cair debaixo da maldição de uma alma pedrada, indiferente, que não consegue adorar a Deus. E irmão, pode o fogo cair, pode o céu abrir, pode Deus batizar no Espírito Santo, mas como você já se habituou à indiferença, por conta da irreverência, você não sente nada. E às vezes é pior que entrou que sai reclamando que o banco era duro, que a mensagem foi longa, que o culto está demorado, que o pessoal está pulando demais. Ou a gente para com isso, ou isso mata a igreja, irmão. Nós precisamos ser curados da nossa irreverência nos cultos diante de Deus. Quantos namorados, às vezes,
na hora da pregação, cara coladinho aqui. Graças a Deus isso aqui não tem, né? Mas eu já tive o desprazer de ter que chamar a atenção do culto, do rapaz que ele só estava escorregando, a mão dele estava quase dentro do seio da moça. Eu falei: meu filho, em nome de Jesus, tira a mão do seio da moça, deixa de abraçá-la, deixa para você abraçá-la depois. Senta então no outro lado, já que a carne está tão assim, irmão. Vamos orar para Jesus jogar uma água fria nesse fogo aí, não é? Na casa de Deus, irmão. Não estou falando de jovens incrédulos, não. É isso que choca. Eu não fui acostumado com isso, não, irmão. Pode me chamar de quadrado. Eu não fui acostumado com isso, não, irmão. Eu fui acostumado com seriedade, não é? Me ensinaram a servir a Deus com seriedade. Que Deus não é, Deus é Deus de amor, mas que Ele também é um fogo consumidor. Que Deus é justiça, Ele é juízo. Foi assim que eu aprendi. E é assim que na Bíblia escrito está. Mano, eu fui acostumado com temor e temor. Quem está entendendo, diga amém. Eu me lembro uma vez que eu fui ministrar o louvor lá na igreja metodista da Alegria. E por eu ter respondido à minha mãe, escute bem isso. Por eu ter respondido à minha mãe, eu só subi o altar porque o pastor me chamou. Eu não queria ir. Eu fui. E eu comecei a ficar em conflito. Eu não queria ir. Procurei o pastor, sou pastor, eu não posso louvar, não posso ministrar louvor. Disse: por quê, filho? Eu falei: porque eu respondi a minha mãe em casa. Eu me lembro de uma vez, um dia que eu chorei muito dentro da igreja, irmão. Foi até num culto que o falecido missionário Adalberto, o pastor Adalberto, estava ministrando lá no estádio de Alegria. Eu comecei a chorar, irmão, porque eu não prestei o culto. Eu estava dentro da igreja, mas a minha vida não se tornou igreja. Eu comecei a chorar porque eu estava indiferente naquele dia. Quando terminou o culto, o saudoso pastor Benedito e os esposos da irmã Isabel, que aqui está, ele se aproximou de mim e disse: filho, por que você está chorando tanto desse jeito aí? Eu falei: pastor, porque eu não cultuei a Deus, eu não adorei a Deus como devia. Eu passei o tempo todo aqui, eu fiquei conversando, eu fiquei desligado. E olha, eu estou muito triste, pastor. Se Jesus vier hoje, será que eu vou ser salvo? Ele disse para mim: olha, se eu tivesse 10 jovens assim na igreja, eu ganhava na minha cidade. E eu louvo a Deus por essa tristeza no seu coração, sinal de que o Espírito Santo habita dentro de você. Eu nunca mais esqueci essas palavras. Hoje, eu vejo pessoas que banalizam, banalizam mesmo. Pessoas que trocam culto de escola bíblica por passiona. E a bênção passiona, ele passiona no sentido de patinar mesmo, né? Porque há um descompromisso cada vez maior. Eu não estou usando a minha vida como modelo, não, mas eu estou dando exemplos de que coisas de que eu lembro na minha juventude e coisas que eu observo hoje no seio da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Hoje, irmão, a igreja ela tem pouca consciência de pecado. Bem, a verdade é essa. Ela tem derrubado os muros de separação de igreja a mundo e importado os seus valores, os seus ideais, os seus conceitos, e ao invés de influenciar, ela tem sido influenciada. Infelizmente, em maior número, é o que tem acontecido. É impressionante como a lepra, ela tem contagiado. E as pessoas vão entrando na igreja, elas vão se tornando leprosas também, porque se a igreja é leprosada, lepra vai acabar contagiando também. Se é uma igreja de dodói, se transforma em pessoas dodói. Se é uma igreja que não tem amor, pessoas que vão ser também diferentes, assim, que vão ser sem afetos. Pessoas que não são de oração, a igreja também não vai ser de oração, e assim por diante. Quanto maior e quanto mais lepra, mais leprosa. A gente vai disseminando essa praga. E é impressionante que isso acontece em todos os níveis. E às vezes nós nos preocupamos muito com essa questão do fogo. Então, como que eu gosto de pular, de ver fogo de Deus, Deus mesmo? Eu gosto de ver essas coisas, batismo do Espírito Santo, língua estranha, arrebatamento. Como que eu gosto, irmão? Agora, eu percebo que muitos desses parece que um negócio na mãe que ele cai só aqui dentro.
Espírito. Lá em casa ele cai de pancada na mulher. Parece que a unção não vai com ele. É a crise entre a unção e o caráter. Um dia desse aí eu atendi uma irmã. Ela disse: senhor pastor, eu posso te dar um abraço? Opa, agora, irmão. Senhora pastor, eu queria dar um abraço, porque eu louvo a Deus pelaquilo que Deus tem feito na minha vida, através da sua vida. Deus tem usado o Senhor para me abençoar. Falei: amém, amada, graças a Deus. Ela disse: olha, tem mudado a minha visão, tem gerado vida para o meu coração. Aí ela começou a contar: só que eu estou em crise com a minha religiosidade. E ela disse que veio de uma igreja quase que xiita, né? Aí ela falou da igreja do fogo, da igreja do reteté. E ela disse, né, que quando ela encontra com alguma dessas pessoas na rua, as pessoas da igreja que ela saiu, as pessoas ficam assim: você vai lá para aquela igreja, você vai ficar lá naquela igreja, lá não tem fogo. Ele disse que aqui não tem fogo, pastor. Mas depende de que fogo que eles estão falando que não tem. Porque tem muito fogo por aí que não é fogo de Deus. Tem tanto fogo, né, irmão? Tem mulher que tem fogo, você sabe aonde. O homem também, né, irmão? Depende de fogo que eles estão falando. Deixa de ser malicioso, né, irmão? Tem gente que tem fogo na língua, que a língua queima, não é? Pega ele, não consegue ficar quieto, tem que falar mal da vida do outro. Depende de que fogo nós estamos falando. Eu disse para ela: depende do que for, do fogo, do que for que nós estamos falando. Aqui não, aqui é uma bênção, mesmo, amém? E alguém foi bem fraco, eu acho que eu vou. Mas enfim, e eu pergunto, irmão, de que fogo é esse que a gente fala? Do fogo que se manifesta em reuniões, nos ajuntamentos, e que fica restrito ali, e acabou que Deus que se levanta os profetas, que revelam a vida e os poderes de todo mundo, que traz mais glória àqueles que o revelam do que para as pessoas que são expostas. De que fogo que nós estamos falando? Nós estamos falando do fogo que faz a pessoa falar em língua estranha, de anjo, de querubim, de arcanjo, mas que não capacita ele falar a língua do próximo. De que fogo que nós estamos falando? Do fogo que faz revelar o pecado do irmão, mas que também ele não faz essa pessoa ser um canal de bênção na vida dele, de ajudá-lo na sua necessidade, em vencer o seu pecado. De que fogo nós estamos falando? Você está falando do fogo que se manifesta nas reuniões, nos ajuntamentos, do fogo que se manifesta quando nós estamos num momento assim, ou daquele fogo que quando ele termina a reunião, ele vai contigo queimando o seu pecado, fazendo refletir, te levando para mais perto, para mais próximo de Deus. De que fogo que nós estamos falando? Desse que te ajuda a queimar a carne também, que te ajuda também a queimar a língua, que te ajuda também a queimar o teu desejo, que muitas das vezes é antagônico, é diferente ao desejo de Deus para você. De que fogo que nós estamos falando? Para ajudar a queimar o caráter de fazer um homem e uma mulher melhor. Pergunte aí para esse irmão do seu lado: de que fogo que a gente está falando, irmão? De que fogo que a gente está falando, irmão? Olha, existem muitos fogos que eles se manifestam dentro da igreja e o povo fica impressionado. Só aquela reunião foi uma bênção, aquela coisa lá, aqui é o ajuntamento dos poderosos, lá tem o círculo gospel, não é? Aqui é a igreja da unção, do poder, e o cara revela, o cara baba, o cara ri, o cara treme, o cara geme, o cara cai de quatro e sai rugindo com a unção do leão, ele gruda na parede, recebe a unção da lagartixa, né? As pessoas ficam impressionadas com esse movimento todo, é aquela coisa de louco. Mas quando acaba a reunião, irmão, como é que esse irmão que fala em línguas, ele conversa com os filhos dentro de casa, conversa com a esposa, que tipo de diálogo que ele tem? Pais crentes, irmão, e você ouve aquele passe em frente de casa, aquele palavrão que arrepia até o cabelo, e aí os meninos, é isso mesmo e tal, irmão. A gente precisa vencer a alerta que nos acomete. Não só que esse irmão sal, ele só salga fora do saleiro.
A Bíblia diz que nós somos o tempero desse mundo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E aí, amado, eu preciso que você tome essa consciência. Que aí você vai ver uma igreja que muitas das vezes de um lado ela tem muito unção, enquanto a partida, o outro lado, pouco caráter. Ou seja, não é unção de verdade, é uma unção leprosa, é uma coisa que contagia. Irmão, quantos aqui, sem constrangimento, pode levantar a sua mão? Quem aqui já recebeu um calote de crente? Eu já recebi, não recebi só um. Pode levantar a mão, quem já recebeu um calote de crente? Irmão, tem crente que não vale nada, irmão. O cara deve todo mundo. O cara, irmão, ele chega e se funda na praça. Ele não vale nada, irmão. Ele diz, cara de pau. Teve um dia, um que chegou perto e disse: Deus me revelou que eu não devo lhe pagar, pastor. Que Deus é esse que você está falando, safado, seu demônio? Camarada, irmão, ele chega, ele quer pegar a namorada dele. Aí ele diz assim: amor, Deus me disse que nós temos que materializar o nosso amor. Bota Deus no meio, em canalha, sem demônio. Usa o nome de Deus. E aí crentes que são crentes do fogo na reunião, mas que são carvão no prato, é fogo de palha, tem muito sangue, mas pouco caráter. São crentes do fogo que só se manifestam nas assembleias, nas reuniões, nos ajuntamentos, porque nos ajuntamentos a gente vê os homens no poder, a gente vê os homens e as mulheres de oração, da revelação, daqueles que são o poderoso, os cheios do Espírito Santo. Mas quando acaba a reunião, cadê os crentes desse país? Cadê os 36 milhões de crentes desse país que não conseguiram eleger uma presidente evangélica? Cadê os 36 milhões de crentes que não conseguem mudar nem a realidade da sua rua, irmão? Que dirá do seu bairro, ou da sua cidade, da sua nação? Que o olha o Rio de Janeiro como está, irmão? Já passou governadores evangélicos. Eu pergunto, o Rio de Janeiro melhorou? O que chama isso, mano? O que é isso, senão a lepra que tem contagiado a igreja, que vem do mundo e descaracteriza a igreja? Quem está entendendo, diga amém. Deus nos tem dito nessa noite: eu quero que todos sejam ricos. Isso é muito sério. Eu quero te limpar, filho. Eu quero te limpar, minha filha. Eu quero que todos sejam ricos. Filhos, vocês precisam ser ricos, porque Deus, irmão, para Ele te dar alguma coisa, Ele não te dá sem que isso custe alguma coisa. E às vezes a gente tem que deixar perder aquilo que nos suja, para que a gente se torne limpo. A Bíblia diz que Deus não derrama vinho novo em odre velho. Às vezes, irmão, tem que morrer alguma coisa que, mesmo sendo belo na sua vida, prazeroso aos seus olhos, mas não é agradável aos olhos de Deus. Hoje a imoralidade, a lepra, a sujeira, ela tem tomado conta de muita igreja. Tem entrado no meio da igreja, invadindo púlpitos, altares, igrejas, ministérios, líderes, pastores. Tem contagiado geral. Mulheres que vêm à igreja por causa de um homem, como eu disse aqui. Homens que vêm à igreja por causa de mulheres. Tudo girando em torno do sexo. E o Freud não sai da cabeça das pessoas, não é? E é interessante como que pessoas, irmãos, que às vezes estão em casa e elas estão se aprontando, e elas já estão com uma intenção, eu diria até que maligna. Ela está em casa se aprontando e já estava pensando: não, hoje eu não vou pôr mais na água, porque a minha calcinha tem que ficar aparecendo, tem que ficar ajeitadinha para quando eu ficar pulando lá. Não, em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, Deus quer nos curar da nossa lepra. Deus quer agora, irmão. Eu não sei para quem é que eu estou pregando, eu não sei para quem é que essa palavra, mas eu acredito que isso tem a ver, de certa forma, com cada um de nós. Porque o que eu estou falando aqui não é caso que eu já vi acontecer aqui na igreja. Eu estou me dando esses exemplos, irmãos, porque eu já vi na minha caminhada, quanto pastor e quanto igreja, para que você possa ir pensando
coisas que te motivam, que deveriam te motivar, coisas completamente diferentes. E eu digo isso porque a coisa está muito séria mesmo. Tem que haver um espírito de santidade na igreja, mas não é só na igreja, não, do lado de fora também. As pessoas têm que olhar para nós e desejar esse Cristo que nós servimos através do nosso testemunho. Ser discípulo é ser seguidor de Cristo, é ser tão próximo ao seu mestre ao ponto de ser confundido com ele. Isso é ser discípulo de Jesus. É você ser parecido com o mestre, é fazer o que ele faz. É as pessoas desejar viver o que você vive através da sua vida, não só de palavras, mas pela sua maneira de ser, pela sua maneira de se relacionar, é pela sua compostura. Eu não estou falando, irmão, de você morrer, não é isso não, irmão. Tem crente que pensa que santidade é sinônimo de tranca-rua, que com a cara parece um Exu, uma cara feia, não. E isso não é isso não, irmão. Santidade, você pode viver alegre, você pode viver feliz, você pode viver cantando, você pode dançar, é da sua maneira responsável, compromissada de servir a Deus e ser obediente ao seu Evangelho, vivendo em amor e em toda boa dádiva, como diz o apóstolo Paulo. Quem está entendendo, diga amém. E olha, irmão, termino dizendo: o que nós vamos fazer? Me ajude. O que nós vamos fazer? Eu queria lhe pedir que você se colocasse de pé. A pergunta do leproso para Jesus foi essa: eu estou com lepra, Senhor, mas eu sei que se o Senhor quiser, olha a indagação desse homem. Eu sei que se o Senhor quiser, como que está dizendo, eu sei que o Senhor tem poder. Eu vou ficar curado da minha lepra. Jesus disse para ele: eu quero. É claro que eu quero. Seja limpo. O desejo maior de Deus, irmão, é com que a gente se torne cada vez mais parecido com Ele. Isso se chama santidade. Você nunca vai ver um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo dele se ele vive uma vida oca, vazia, dúbia. O crente raimudo, o pé da igreja e o morto, você nunca vai ver. Quando uma pessoa caiu, quando uma pessoa cai, essa pessoa não cai de um dia para o outro, não. A lepra começou a vir aos poucos. E quando ela caiu é porque ela já estava vivendo naquele pecado há muito tempo. Ninguém cai de um dia para o outro. O que nós vamos fazer, irmão? Ao convite de Deus a toda a igreja, Deus quer purificar todos nós. Começando por mim, irmão, eu quero me dobrar aqui nesse joelho, pedir que o sangue de Cristo purifique e lave toda a minha iniquidade. A começar aqui no altar da igreja, a começar pelos líderes, a começar pelo ministério de louvor, pelo ministério de oração, por cada um de nós que exercemos responsabilidade sobre a sua vida. Não basta ser igreja, estar na igreja, é preciso ser igreja. E eu queria orar por você, meu amado. Eu queria receber a sua oração também aqui nessa noite. Eu queria me ajoelhar aqui diante de Deus e dizer: Deus, sangue de Jesus sobre a minha vida, sangue de Jesus sobre a vida do meu rebanho, sobre a vida do seu povo, sangue de Jesus no público. Deus, não me permita ser um disseminador de lepras no seu altar e ser indiferente a uma apatia, a uma lepra. Eu não quero. Eu quero chegar diante do Senhor e estar com as minhas mãos limpas de todo o sangue das ovelhas que o Senhor tiver colocado em minhas mãos. Eu sempre disse a você, irmão, eu amo muito a igreja, trato com muito carinho cada um de vocês. Ninguém pode reclamar do carinho que eu dou. Agora, se quiser ser de ovelha, se prepare para levar pancada aqui, meu irmão. E eu não vou. Eu não estou falando, volto a dizer, individualmente. Entenda isso como produto da graça e do carinho de Deus.
para com você. E eu quero orar por você, meu amado, que Deus não nos deixe ser uma igreja grande em número, mas grande em glória também. Que a igreja metodista de Batins, ela cresça em número e cresça em santidade. Que ela seja uma gente pura nessa cidade de Batins. Quando você estiver passando na rua, você tenha orgulho de ser quem você é, de estar onde você está, porque o lugar onde você está é uma terra santa, é a terra do milagre de Deus, é a terra do fogo de Deus, não de palha, é a terra do fogo que vem do céu e que lambe o holocausto, o Deus que responde a oração, que tenha o cheiro do milagre, porque você vai ver que quando isso começar a acontecer na igreja, as pessoas começaram a ouvir: olha, lá na igreja metodista de Batins, teve um paralítico que foi curado, olha, teve alguém que foi curado de AIDS, alguém que era assim, que era um roubador, era o pior bandido de Batins, agora está lá, olha, servindo a Deus, o cara está até chato, ele está até esquisito, só fala de Deus, só quer saber de Deus e de igreja. Quando você começar a ouvir isso, irmão, você vai ver as pessoas se achegando, porque quem traz as pessoas para a igreja é Deus, e Deus dá para trazer as pessoas para cá, ele tem que criar um ambiente que seja saudável, irmão. E você estava preparando o texto, Mateus 26, eu ia pregar sobre isso, Deus me deu uma mensagem, o mais lindo da divindade, sua humanidade. Eu vou pregar uma palavra tremenda que Deus colocou no meu coração. E aí eu fui invadido por uma tristeza muito grande. E aquela dor da alma, uma tristeza na alma. E quando eu dobrei os joelhos e fui orar pela segunda vez, Deus falou comigo: filho, tem pecado na igreja, tem sujeira na igreja, guarde essa palavra por outro momento. Eu vou te dar uma outra palavra. Fala sobre santidade, santidade, santidade. E diga a eles que sem santidade ninguém pode viver. E Deus colocou esse texto no meu coração, amado. Elias, ele orou junto com o povo. Ele não havia pecado, ele disse: Deus, nós pecamos. Ele não havia pecado de idolatria, mas ele diz: Deus, nós pecamos. Eu estou aqui nessa noite junto com você para dizer: olha, nós pecamos, todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Precisamos de uma limpeza de Deus. Dor na alma. Martinho Lutero sentiu a dor na alma, e quando ele dobrou os seus joelhos em arrependimento, Deus colocou no coração dele 95 teses contra a Igreja Católica Apostólica Romana, que estavam usando o clero para poder matar e usurpar o dinheiro dos pobres. Jesus sentiu a dor da alma no Getsemane. Irmãos, as melhores músicas, os melhores poemas, assim como as melhores mensagens, elas nascem, são mais verdadeiras quando nós sentimos dor na alma. Deus tem um carinho muito grande comigo e com você. Estenda as suas mãos em direção ao altar. Estenda as suas mãos. Repita junto comigo: Senhor Jesus, sangue de Jesus sobre o culto da igreja, sangue de Jesus lavando e purificando a vida do pastor Roma, purifica os ministérios, purifica o ministério de louvor, o ministério de administração, do santuário, da oração, do ministério da criança, da ação social, dos trabalhos com os jovens, dos trabalhos com as mulheres. Purifica, Deus, cada um na tua casa. Vou começar por mim. Me lava, Deus, me purifica, me unja, e eu me tornarei mais alto do que a neve, Senhor, pois eu sei que é isso que tu tens para mim. O sangue de Cristo me lavando de toda iniquidade. Eu estou unindo a minha fé
meus irmãos para me apresentar ao Senhor. Porque Deus, eu sou fraco para me apresentar ao Senhor sozinho. O meu irmão é fraco para se apresentar ao Senhor sozinho. Mas receba a nossa vida nele. Receba nele. Há fogo de Deus queimando o bar, irmão. Há fogo de Deus genuíno queimando palha. Se Deus achar irmão, Ele pode virar isso aqui do avesso no nome de Jesus. Eu queria que você orasse por mim, viu, mamãe? Para que os mesmos erros que eu cometi em 2010, eu não cometa em 2011. Ore para mim, e por mim, enquanto pastor, enquanto homem, enquanto ovelha. Ore por mim, assim como eu tenho orado por você. E através da oração, Deus vai santificando a igreja e nós vamos sendo abençoados dia após dia no nome de Jesus. Agora, só aqueles que querem sentir tristeza pelo pecado, não é você aquele sentimento de aquela alegria, aquela esperteza, de saber uma tristeza mesmo pelo pecado, quando pecar. Levante as suas mãos. Quem quer sentir tristeza pelo pecado? Assim como você quer se sentir alegre quando você alegrar o coração de Deus, com as suas mãos levantadas, diga do Senhor: Deus amado, eu quero nessa noite que o Senhor venha sobre a minha vida de uma forma diferente, Senhor. Essa palavra é para mim, Jesus. Santifica-me. Expurga, Deus. Expurga, Deus, os erros que me são ocultos, mesmo aqueles que longe dos olhos humanos, mas o Senhor os conhece. Faz essa obra, Senhor, em nome de Jesus. Remove o pecado, e quando eu estiver fazendo a tua vontade, que a minha alma seja inundada da alegria do Senhor, que é a minha força. Você pode aplaudir a Ele. Aplauda, Senhor. Então diga aí, essa pessoa que está chorando, Deus te quer limpinho, limpinho, limpinho. Deus te quer